Você pode se sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Que a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e também você que acompanha a gente nesse momento pelas redes sociais, que Deus possa ministrar profundamente seu coração. Eu tenho certeza que você tem aprendido bastante aqui sobre os desertos da vida, já tem tirado lições extremamente importantes e, de fato, esses desertos, eles nos ensinam, eles ministram, mas são totalmente indesejáveis. Algumas coisas que eu aprendi sobre o deserto. Primeiro, que eles são indesejáveis. Nós não queremos de maneira alguma, nós não o desejamos, nós os evitamos a todo custo, nós queremos desviar da sua rota a qualquer momento. Ninguém em sã consciência faz uma viagem e diz: eu quero passar a maior parte do meu tempo no deserto, porque lá parece ser o lugar mais agradável do meu ponto turístico. Desertos são indesejáveis. Mas eu também aprendi que desertos são imprevisíveis. Nós não conseguimos medir a chegada deles. Embora a gente desvie da rota geográfica, o deserto existencial não tem como a gente desviar. Ele simplesmente aparece. E muitas vezes vem sem avisar, sem aviso prévio. Eu lembro uma vez que eu estava com uma família na sala de espera de uma cirurgia muito aguardada, uma cirurgia muito orada, com uma expectativa muito grande de melhora. Um homem jovem, em torno dos seus 42 anos, estava ali no centro cirúrgico se preparando para fazer um procedimento cardíaco. Do lado de fora estava eu, minha esposa, a esposa desse homem e a sua filha de 15 anos. A esposa não chegava aos 40 anos ainda, quando de repente, aquela família cheia de expectativa, de sorriso nos olhos, sorriso nos lábios, brilho nos olhos, cheio de expectativa naquele momento, recebe a notícia. Ele não resistiu à cirurgia e faleceu ali no centro cirúrgico mesmo. Nós vimos aquela família entrar imediatamente e desavisadamente ao deserto. De repente, o solo que eles pisavam mudou de característica. O que parecia ser agradável, o que parecia ser afofado, de repente ficou árido, ficou seco, ficou pedregoso. E nós ali naquela sala de espera, percebemos que desertos são assim. Eles são imprevisíveis. Eles mudam o cenário da nossa vida do dia para a noite. E quanto menos percebemos, ou quanto menos nos preparamos, ali eles chegam, batem a porta, e quando não batem a porta, eles vêm arrombando a entrada e dizendo: cheguei. Desertos são imprevisíveis. Quantos de nós já não passamos por isso? Quantos de vocês já não experimentaram isso? Tudo ia bem no casamento, quando de repente uma traição apareceu. E aquele casamento que parecia um conto de fadas, se transformou num deserto do dia para a noite. Veja, que o ambiente não mudou, a casa era a mesma, o marido era o mesmo, a esposa era a mesma, os filhos eram o mesmo, o cenário econômico era o mesmo, mas de repente essa pessoa traída experimentou e iniciou sua vida num extremo e terrível deserto. Tudo ia bem na sua vida, até que de repente aquela demissão apareceu. Não estava sendo esperada, ela não estava no horizonte, mas de repente chegou. Isso mudou prioridades. Veja bem, é a mesma casa, a mesma cidade, o mesmo lugar, mas agora o deserto parece ter chegado sem avisar. Quantas vezes a vida ia muito bem, obrigado. A gente estava celebrando conquistas, celebrando sonhos, colocando perspectivas à frente, quando de repente vem a notícia de um diagnóstico médico. E aí aquele diagnóstico médico muda completamente e coloca nosso mundo de cabeça para baixo. Pode ser um ente querido, pode ser você mesmo, mas de repente, uma pequena notícia tem o poder de causar um estrago, e aquele solo que parecia agradável se torna árido, desagradável e de uma maneira imprevista, totalmente cruel. Então, desertos, eles são indesejados, a gente quer evitá-los a todo custo. Desertos são imprevisíveis, mas desertos são inevitáveis. Inevitáveis porque, por mais que a gente se esforce, essa é a característica da vida humana, todos nós passaremos por ele. Deserto, quer você queira ou quer não, é o elemento mais democrático da humanidade. Todos o experimentamos. E você pode dizer que talvez você experimente um nível de deserto mais forte do que o outro. Não faça essa bobagem. Eu já tentei cair nesta infantilidade de tentar medir o meu deserto comparado ao outro.
E nós nunca conseguimos imaginar como de fato é andar por lugares áridos, solitários, ermos, inóspitos, como nós passamos ou o outro passa. É incomparável. Nós não podemos fazer essa régua de medida. Por isso que nós vamos dizer assim: olha, eu não desejo o deserto, eu não me preparei para o deserto, mas a verdade é que eu estou nele, e isso acontece nas melhores famílias, isso acontece nas melhores empresas, isso acontece com os melhores crentes, porque eu já vi crentes fiéis, que davam de fato um testemunho muito maior do que o meu, enfrentarem desertos tão cruéis quanto os que eu já experimentei e tenho experimentado na minha vida. Então o fato é que João 16:33, quando declara que no mundo vocês terão desertos, mas tenham bom ânimo porque eu venci todo o deserto, é lógico que eu estou parafraseando, o texto diz aflições, mas você pode substituir aflições por desertos tranquilamente, que nós não vamos perder o contexto do texto. Por isso, isso é democrático. Todos nós vivenciamos porque desertos são inevitáveis. Então eu falo hoje aqui, tranquilamente, a 3 grupos de pessoas. Os que já passaram pelo deserto e dizem assim: pastor, eu sei o que é isso. Os que vão passar por deserto e dizem: pastor, provavelmente é minha vez, ou será minha vez. E os que estão no deserto: pastor, eu sei o que você está dizendo, porque é exatamente assim que eu me sinto. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, a presença de Deus no deserto. Se o deserto é inevitável, se o deserto ele é imprevisível, se o deserto ele é indesejável, o que eu preciso fazer para passar por ele? O que eu preciso fazer, quais são as atitudes que eu posso tomar para enfrentá-lo da maneira mais completa, mais plena, mais sensata possível? Porque o deserto ele não vem para destruir, o deserto vem às vezes, e muitas delas, para abençoar, por mais incoerente que isso pareça. Desertos podem ser o aviso prévio de bênçãos. Desertos podem ser a antessala das promessas. Se você não acredita nisso, eu quero mostrar o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 a 3. É lógico que o Deuteronômio 8 é lindo de completo, mas eu quero ler de 1 a 3 com você, depois você lê o restante na sua casa, que mostra como as bênçãos de Deus são vindas após alguns desertos. Olha lá. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e os multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Versículo de número 2, pode passar. E se lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Espera aí só um minutinho, para aqui. Deus está dizendo ao povo de Israel, num contexto muito especial, eles estão celebrando a entrada na terra prometida. Eles não estão no deserto, eles não estão catando migalhas no meio de um solo pedregoso, eles estão agora desfrutando da terra que mana leite e mel. As colinas dão para eles minerais, para eles fabricarem seus instrumentos. A terra agora produz os seus próprios alimentos. Eles estão vivendo o melhor momento de suas vidas. E Deus vem nesse momento para dizer ao povo de Israel: ei, para aí. Vocês precisam se lembrar do deserto que vocês estavam experimentando há pouco tempo atrás. Porque foi nesse deserto que eu forjei as bênçãos que vocês estão experimentando agora. Não parece loucura, queridos? Deus estava trabalhando o povo de Israel nos 40 anos passados no deserto para preparar, fortalecer os seus corações, para provar a vida deles e para dar as instruções para conseguirem entrar definitivamente na terra da bênção. Quem poderia imaginar que alguns anos depois, ou melhor, 40 anos depois de pisarem pela primeira vez no deserto, eles estariam celebrando uma vitória que eles nunca imaginariam ter? Por isso que a nossa visão limitada, que consegue enxergar apenas o deserto momentâneo, é a nossa falta de fé que produz. A nossa visão limitada que olha os desencontros, as inconveniências, os desconfortos que operam na nossa vida, são geradas através de uma visão limitada, provocada pela falta de fé. Porque tudo que a gente consegue ver quando está no deserto, é o deserto. Tudo que a gente consegue enxergar no território inóspito é a falta, é a carência, é a privação, é a solidão, é o desespero.
E quem sabe a gente possa olhar para o deserto hoje e dizer: Deus está me preparando, Deus está me fortalecendo, Deus está me robustecendo para enfrentar não mais dificuldades, mas mais bênçãos. Porque eu quero lembrar você que enfrentar as bênçãos muitas vezes é mais difícil do que enfrentar as adversidades. Ser fiel a Deus nas bênçãos é muitas vezes mais difícil do que ser fiel a Ele nas adversidades. Porque eu, como pastor, na minha experiência de quase 18 anos nessa jornada, nessa caminhada, eu tenho visto pessoas que no nível da carência são totalmente crentes, mas no nível da abundância são pessoas totalmente frias. Que no nível da privação elas são totalmente dependentes, mas no nível da provisão elas são totalmente relapsas à sua fé. Já percebeu isso ou não? Por isso, preparar no deserto para receber bênçãos após ele é um instrumento benéfico que muitos de nós não estamos dispostos a passar. Mas precisamos nos lembrar que isso faz parte do processo, faz parte do plano. E Deus diz: embora vocês tenham passado no deserto, eu estive com vocês lá. E o que vocês estão vivendo hoje é o resultado daquilo que eu preparei 40 anos em território inóspito, em território de solidão, em território árido. Dá uma olhadinha no versículo número 3, o que Deus fecha nessa conversa. E então Deus te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Então esse texto apresenta para mim 3 elementos que eu vivo e eu experimento quando eu estou no deserto. E são elementos extremamente benéficos e que só podem aparecer quando nós estamos no deserto, queridos. E parece um pouco difícil entender isso. Eu sei, porque isso também é fruto de oração, isso também é fruto de assimilação, isso é fruto de dependência. Mas existem coisas na nossa vida que só vão aparecer quando você estiver no seu deserto, quando você passar por ele. E a primeira é a providência, ou melhor, é a presença na ausência. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é que Deus é a presença na ausência. E se você olhar, pode passar por gentileza, você vai ver o texto que diz isso. Lá no versículo número 2 diz: eu te guiei no deserto. Deus não mandou o povo para o deserto. Deus não enviou o povo para o deserto. Deus não conduziu o povo ao deserto. Deus foi com o povo ao deserto. E isso muda tudo, queridos. Isso diz que nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Deus caminha conosco em meio ao deserto. Ele diz: eu te guiei. Durante o dia eu era nuvem sobre vocês e que protegia do calor. Durante a noite eu era coluna de fogo que protegia do frio. Eu estava com vocês nas mudanças climáticas que vocês estavam experimentando. Quando estava quente demais, eu arrefecia. Quando estava frio demais, eu aquecia. Porque eu sou a presença de vocês no deserto. Eu não envio meus filhos ao deserto, eu vou com os meus filhos ao deserto, eu vou com eles nos momentos mais difíceis. Quer ver um exemplo? Isaías capítulo 43, quando passares pelo fogo, ele não te deixarás, quando pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor está contigo. Ele não envia, ele não deixa, ele não abandona, ele vai junto. Só que no deserto a gente precisa ser trabalhado no nosso sentimento de ausência. Isso é muito importante, porque a presença de Deus é mais percebida e mais notada quando entulhos emocionais são removidos da nossa vida. A presença de Deus é melhor percebida quando entulhos materiais são retirados do nosso campo visual. A presença de Deus é melhor percebida quando os entulhos relacionais são retirados e deixam de asfixiar nossa fé. Posso te dar um exemplo? Todos nós, queridos, sequer damos graças a Deus por uma torneira aberta na nossa casa que corre aquela água gostosa. Quantos de nós hoje, a hora que abrimos a torneira pela manhã, quando abrimos a torneira pela manhã, dissemos: olha que água maravilhosa, oh Deus, a água é tremenda. Quantos de nós hoje, ao tomar um banho, disse: que delícia ter um chuveiro como esse, uma água para cair sobre o meu corpo e relaxante. Quantos de nós, ao lavarmos uma louça, falamos: obrigado, Senhor, porque não vai ficar essa sujeira aqui, essas moscas juntando. Quantos de nós, queridos?
Mas quando falta água, o que você percebe? Como é inconveniente a ausência dela. A gente só percebe a importância da água quando ela falta. Ela está o tempo todo nos cercando, mas quando vem a ausência, a gente percebe melhor. Eu lembro que a gente estava lá no Senegal, na África, quando fomos fazer uma reforma numa escola, e lá não tinha água encanada. A gente tinha que buscar a água a mais ou menos uns 500 metros de distância, e a gente fazia revezamento para levar de balde em balde, para lavarmos os ambientes da escola que estávamos reformando. Quando eu cheguei no Brasil, e abri a torneira, e aquela água desceu do chuveiro, meu Deus, obrigado pela água. Assim. A gente percebe melhor as coisas que são importantes, quando elas passam a faltar na nossa vida. Isso só se aplica a tudo, até o ente querido. Não damos valor à esposa, até que de repente ela pega a mala e diz, não quero mais ficar aqui. Não damos valor aos filhos e à convivência com eles, até que eles resolvem se mudar ou ir para a faculdade e morar distante de nós. Não damos valor àquela amizade, até que a pessoa se despeça desse mundo e no sepultamento a gente diga, como essa pessoa faz falta na minha vida. A ausência, ela tem um processo pedagógico que nos faz perceber melhor a presença. Tim Elliott foi um missionário entre os índios, Aucas, lá no Equador. Mas ele não conseguiu ser missionário, ele chegou e imediatamente foi morto lá porque a tribo não o aceitou. Mas ele escreveu em seu diário, antes de falecer, ele disse, Jesus não será tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tenha. Eu vou repetir porque isso aqui é forte. Jesus não será tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tenha. Tem coisas na nossa vida que precisam ir embora. Tem movimentos de deserto no nosso coração que precisam romper na nossa vida, o que está limitando a nossa visão de quem Ele é. Irmãos, não tem nada melhor do que um grande e temível deserto, muitas vezes na nossa vida, para a gente perceber de novo a presença que está indo embora. A presença que nós não estamos notando, a presença que nós não estamos adorando, a presença que nós não estamos vivenciando. É só mais um culto, é só mais uma terça. A minha fé é nostálgica, a minha fé é fria, a minha fé é distante. O meu cristianismo é pálido. Mas aí vem um deserto e eu me lembro, Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo o que eu tenho de anseio. Por isso que deserto é presença na ausência, a gente percebe melhor Deus. A gente nota melhor a sua ação, a gente nota que aquela pessoa não pode nos dar o conforto que só Ele pode dar, que aquele recurso financeiro não pode dar a segurança que só o Espírito Santo dele morando em nós pode dar, que aquela condição não pode dar para nós o que nós precisamos, que só Ele pode oferecer. Veja o Salmo 121, o salmista diz, eleva os olhos para os montes, o que eu tenho? Nada. Porque ele pergunta em seguida, de onde me virá o socorro? Eu olho para o lugar onde pode me trazer segurança, e o que eu vejo? Nada. Assim como você, olha lá para a sua casa e diz, onde está o meu marido? Que não está mais aqui. Ou para a esposa, onde está minha esposa que não está mais aqui? Onde está a alegria que já foi roubada? Onde está a paz que eu já não mais tenho? Onde está a tolerância que foi embora? Onde está a segurança que eu não tenho mais? Muita gente aqui talvez esteja olhando para o ambiente e dizendo, onde está? Onde se encontra? Onde eu percebo? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí o salmista já emenda e sentencia, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É olhando para os montes e vendo que eles não são suficientes, que eu percebo que a presença é tudo o que eu preciso. Jesus precisa ser tudo o que você tem, minha irmã. Jesus precisa ser tudo o que você tenha, meu irmão. Porque só assim você entenderá que Ele é tudo o que você precisa. Porque enquanto talvez o dinheiro seja o grande ícone, talvez Jesus seja desnecessário. Enquanto a posição seja tudo que você tenha, talvez Jesus seja desnecessário. Enquanto a saúde seja tudo que você tenha, talvez Jesus seja desnecessário. Mas quando uma dessas ou outras coisas faltarem, talvez você perceba melhor que Ele é tudo que você precisa. E de fato, Jesus é tudo o que nós precisamos. E notamos melhor quando nós somos tratados por Deus. Quando o deserto chega e tudo fica só. Sons, visão, e eu consigo perceber melhor o movimento de Deus na minha vida.
queridos irmãos e irmãs, eu posso testemunhar isso como pessoa, e não estou contando a história de outros, mas a minha própria história. Desertos foram fundamentais para eu enxergar melhor os movimentos que Deus estava fazendo na minha história. Eu estava empolgado com algumas outras coisas, mas alguns desertos vieram realinhar o meu foco, e alguns desertos vieram afinar os meus ouvidos, a voz que ecoa no deserto, a voz do Espírito Santo na minha vida. Então, em primeiro lugar, se você está no deserto, entenda que não é para te matar, não é para te destruir, e nem é para tirar a presença de Deus em você. Pelo contrário, é para tornar essa presença ainda mais evidente, mais perceptível. Deus é presença na ausência. Mas em segundo lugar, o texto mostra para mim que o deserto é providência na carência. O texto diz que o Senhor proveu a eles o maná. E Deus diz o porquê que eles foram para o deserto: para te humilhar, para te provar e para saber o que tinha no seu coração. Queridos, nós como humanos vivemos debaixo da lei do eu sou, eu posso e eu faço. Eu pergunto para você: você é, você pode e você faz. Quantas coisas essa semana você foi, você pôde e você fez? Pense bem. Como se fôssemos deuses da nossa própria vida e tivéssemos condição de construir o nosso próprio destino. Eu gosto, assisto, eu até me empolgo com algumas palavras motivacionais. Mas a grande verdade, queridos, é que muitas vezes isso está sendo atrelado a um endeusamento pessoal e uma mentira ególatra, que coloca como se eu pudesse determinar o meu destino, queridos. Isso é humano demais. Porque, na verdade, quem determina os meus próximos passos é Deus. Provérbios capítulo 22 diz: o homem, os seus passos são dirigidos pelo Senhor. Como ele pode entender o seu caminho? Não é verdade? O destino está nas mãos do Senhor. Mas preste bem atenção. Eu sou, eu posso, eu faço. Vai no deserto. Quem você é no deserto? Porque eu sou é uma referência em relação aos outros. Eu sou um elemento de distinção. Eu sou isso diferente de você. Isso faz parte da construção de identidade humana. Mas no deserto sou só eu, comigo mesmo. Não tem padrão de referência. Sou eu caminhando com o meu solo árido. Quem eu sou no deserto? É quem eu não sou. Eu não sou o suficiente, eu não sou capaz, eu não sou o preferido, eu não sou o mais importante, eu não sou ninguém. Então no deserto, o eu sou é trabalhado com humildade. Deus trabalha a nossa humildade quando chegamos em territórios áridos, queridos. Porque lá a gente lembra que não é nada, nós não somos nada sem Ele. Como disse Paulo em 1 Coríntios 3,5, a nossa suficiência vem de Deus. Como disse Jesus em João 15,5, não ache que vocês são alguma coisa, porque sem mim, vocês nada podem fazer. Queridos, o deserto me lembra e me recorda claramente que eu não sou, e isso é humildade. Deserto é humildade para você e para mim. Para te humilhar, disse Deus, e para te trazer uma providência no deserto que só eu posso oferecer, não é o seu ser. Não é porque você merece, mas porque eu sou em você que eu faço. Eu sou, eu posso. O que é o posso? O posso é diferente no deserto para nós. O que você pode no deserto? Nada. Você pode caminhar, você pode andar, mas você não pode fazer chover. O que você pode fazer? Você pode só depender. Então, quando vamos ao deserto, Deus trabalha o eu posso pela dependência. Se o eu sou é humilhação no deserto, o eu posso é gerar dependência no deserto. Dependência absoluta, porque ali vão-se embora as minhas capacidades. O que aquele contato seu faz no seu deserto? O que aquela capacidade, aquele poder de compra faz quando você está no deserto? Tem gente reunindo, dizendo, quando eu tiver esse status financeiro, aí eu vou ficar tranquilo. Irmãos, eu conheço gente multimilionária, que não consegue ter essa segurança ainda, porque não é ali que o eu posso se estabelece. Porque o eu posso só se estabelece quando Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma conexão de dependência. Deserto é bom, porque lembra que a gente é dependente, que a gente não pode, como o mundo diz, que a gente não pode, como as pessoas esperam de nós. Nós somos e podemos, porque Ele é
e porque Ele pode, sem Ele, nós estamos terrivelmente perdidos. E aí vem a obediência, que é o eu faço. O que eu faço no deserto? Eu faço o que for mais lógico, mais importante, a sobrevivência. Eu só obedeço o ritmo da vida para tentar passar por esse deserto. Então Deus nos leva no deserto para poder fazer em nós um trabalho interessante. Obediência. Ouvir a voz, entender. Então veja bem, olha o que Deus está fazendo nos nossos territórios áridos. Ele está gerando humildade, obediência, dependência, tudo com um propósito único, ser a provisão na sua vida. Providência na carência. E como é que Deus trabalha a providência na nossa vida, queridos? Liberando espaços de necessidade e de carência. Caso contrário, nós nunca perceberíamos. Deus diz a esse povo, um pouquinho mais à frente, nos versículos posteriores: não pensem que quando vocês entrarem na terra prometida, vocês tenham a tendência de dizer, o nosso braço forte conquistou esse lugar. Nós, pela nossa força, conseguimos chegar até aqui, porque foi o Senhor que te trouxe a terra que mana leite e mel. Deus está dizendo nesse texto para eles, mas também está dizendo para mim e para você, de que é na nossa carência que Ele provê, é na nossa necessidade que Ele chega, porque senão, queridos, não seria providência, seria recompensa. Recompensa é o fruto dos meus esforços, recompensa é a retribuição justa daquilo que eu fiz. Providência é milagre, providência é graça. Eu não tenho força, eu não faço chover, eu não realizo milagres, eu não posso transformar minha situação, eu não posso trazer a esposa de volta, eu não posso retomar a paz com os meus filhos, eu não posso me sustentar financeiramente, eu não posso conseguir essa nova porta de emprego, eu não posso, eu tenho necessidade. É ali que acontece a providência, é ali que a graça opera. É no espaço de carência que a gente descobre que é Ele quem está fazendo, e que a mão é dele, não é do gerente do banco, não é da pessoa que entrou nesse relacionamento, não é do pastor da igreja, não é do que eu fiz de certinho, de bonito, não, é Ele quem faz. O deserto me lembra que é na minha carência que eu experimento providência, e Paulo disse isso, Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas. Aí você sabe. Quando é que Deus vai suprir? Quando tiver necessidade. Ele não supre desejos, Ele supre necessidades. Tem gente de bico com Deus porque Deus não fez o desejo, mas Deus não tem compromisso com o seu desejo, Deus tem compromisso com a sua necessidade. Salmo 37, 25, fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. Ele tem compromisso com a sua necessidade. Essa história de andar de carro zero e ter casa própria e fazer viagem para a Europa, como sinal da bênção de Deus, isso não é da Bíblia. Pode ser de outro movimento, porque Deus tem compromisso com as suas necessidades. Pela graça e misericórdia dele, você pode avançar, mas ele tem compromisso com as suas necessidades. E aí ele diz: eu mandei o maná para vocês, porque vocês estavam lá no Egito comendo cebola, vocês estavam lá no Egito comendo alho poró, vocês estavam lá empolgados com o melão, aí eu trouxe vocês para o deserto, e vocês aprenderam que o que eu ofereço para vocês em graça é muito melhor do que o que vocês comem em escravidão. Por isso, querido irmão e irmã, não compensa a gente empanturrar com as coisas desse mundo e sendo escravos delas. O que compensa é bebermos da água que sai da rocha e experimentarmos o milagre e vivemos do maná que cai diariamente sobre a nossa vida em liberdade. Isso sim vale a pena. Eu sei que é mais difícil, eu sei que é mais complicado, eu sei que humanamente é muitas vezes impossível, mas é o melhor caminho, porque ali eu experimento providência. E no nível da providência eu sou grato, no nível da providência eu sou humilde, dependente e também obediente. E por fim, esse texto me apresenta mais uma experiência de deserto, que são as promessas na tragédia. Promessas que se apresentam, que chegam no meio da tragédia.
Não sei se você lembra quando aconteceu o tsunami, eu não lembro o ano agora, me fugiu a memória, 2001, se não me engano, 2003, tsunami, aconteceu lá na Indonésia. Algumas equipes cristãs foram fazer trabalhos de atuação e de ajuda e de socorro àquelas famílias, pessoas, e manifestar lá a sua solidariedade. E quando eles voltaram, uma pessoa perguntou ao representante da equipe: onde está Deus nesse sofrimento todo desse povo? E então aquela pessoa que foi viajar, ele disse: Deus estava nas nossas mãos, nos nossos braços, no nosso serviço. Porque Deus também tem promessas lindas e maravilhosas no meio dos nossos desertos, no meio das nossas tragédias. Existem tragédias que são fruto do pecado. Existem tragédias que são fruto da desobediência. Mas existem experiências para nós são trágicas e que no resultado, e que na verdade são resultado do plano de Deus na nossa vida. Parece tragédia, mas na verdade é graça e misericórdia. É que a nossa mente humana não consegue acessar isso. Que no momento é tão difícil, é tão nebuloso que a gente diz: Deus não está nisso. E depois, como eu não pude perceber que Ele estava presente? Porque não sei se você percebeu, mas as mais lindas promessas nascem do meio e do ambiente de maiores adversidades. Vou contextualizar. As mais lindas promessas que nós temos na Bíblia são resultado, ou nasceram e brotaram, de terrenos mais inóspitos e áridos possíveis. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Você gosta desse texto? Eu gosto, e eu cito: nesta batalha vocês não guerrearão, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que coisa linda. Deus batalha as minhas guerras, Deus luta as minhas batalhas. Tremendo. Só que você sabe em qual contexto foi citada essa palavra? Quando o povo de Israel estava espremido entre o Mar Vermelho, os desertos ao redor, e o exército egípcio vindo na retaguarda para matá-los. Uma promessa linda, que nasceu num ambiente altamente catastrófico e trágico. Você conhece Jeremias 29:11? Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Que texto lindo, hein, gente? Maravilhoso, para ser compartilhado nas redes sociais. Mas sabe onde foi que esse texto nasceu? Exílio babilônico, trabalhando de 14 a 16 horas por dia, sofrendo numa cultura diferente. Deus manda uma promessa no exílio e no sofrimento daquele povo. Conhece Jó capítulo 14, versículo 7? Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra. Sabe onde é que aparece essa mensagem? Depois de Jó ter perdido seus filhos, ter perdido seus bens, ter perdido a sua saúde, e ter sobrado só uma esposa rixosa que dizia para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. O seu deserto pode ser o lugar do surgimento da mais linda promessa que você ainda não experimentou na sua vida. Você lembra em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem escreve? Paulo. Onde ele está? Não fazendo um cruzeiro no mar Mediterrâneo ou Adriático. Está no fundo de uma cela, preso, escrevendo aos Filipenses dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas cadeias não dizem absolutamente nada. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a olhar e a abraçar as promessas que estão surgindo em meio ao nosso caos, em meio à nossa adversidade, em meio ao nosso deserto. Deus não te desamparou, Deus não deixou de sustentar, e Deus não deixou de prometer livramento, cura, salvação, transformação, vida abundante sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Não diga que é o fim, não diga que acabou aqui, porque você pode cantar do lado de lá o hino da vitória. E aí vem a Cassiane. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, clame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo então, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E do lado de lá você vai entoar o hino da vitória. Há uma promessa do lado de lá, há uma promessa para Deus fazer na sua vida. Mas não deixe sua fé morrer no deserto, porque é ali que Deus está fazendo algo no seu coração. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar juntos por esse momento, enquanto a equipe de louvor virá aqui. E o Deus que está sobre você, sobre a nossa vida,
é o Deus que age nos desertos indesejáveis, imprevisíveis e inevitáveis. Saiba que você não é exceção, saiba que não acontece só com você, mas você pode experimentar através disso um poder maravilhoso de Deus. Senhor, essa noite nós queremos cantar essa canção com fé. Eu peço que essa canção seja a alimentação do nosso espírito em Ti, porque nós vamos declarar com os nossos lábios que vitorioso és e na tempestade está, e o Teu nome sim, ele é infalível. Fortalece esse meu irmão, essa minha irmã que está passando por um deserto tão difícil. Fortalece esse coração que está passando por um lugar tão árido, e mostra ali Tuas promessas, Tua presença, e essa noite de maneira especial Tua provisão, o Teu maná, venha sobre nós, venha sobre essa vida e sobre esse coração, e que nós possamos cantar com fé, que o Senhor é fiel, e o Senhor é vencedor, e vamos vencer contigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.